Nos últimos 12 meses, esse ETF já subiu mais de 120% e eu sei que você deve estar doido para investir nele agora, depois dessa valorização toda. E nesse vídeo eu vou tentar te explicar se vale a pena ou não investir nesse ETF agora. E eu vou falar sobre o ETF SMH ou CHIP11 aqui no Brasil. Primeiro de tudo, deixa eu lembrá-los. Eu já fiz um vídeo explicando detalhadamente o ETF CHIP11. O CHIP11 e o SMH são praticamente a mesma coisa. O SMH é nos Estados Unidos e o CHIP11 investe no SMH e você consegue investir no CHIP11 aqui pelo Brasil. Então eles são a mesma coisa, só que o do Brasil você acaba pagando duas taxas de administração, tanto a dos Estados Unidos quanto a daqui do Brasil. E eu já fiz um vídeo explicando detalhadamente sobre o CHIP11. Se você quiser saber mais sobre o CHIP11, procura esse vídeo aí, que aqui eu vou explicar sobre ele, mas uma explicação por cima, não uma explicação bem detalhada. O CHIP11 ou SMH, ele é o ETF que replica as empresas de semicondutores. E elas estão bombando por conta da inteligência artificial. Nós estamos falando da Nvidia, Intel, AMD, TSMC, grandes nomes que está todo mundo querendo investir, querendo uma partezinha desse lucro por conta da inteligência artificial. Mas a pergunta que fica e o que todo mundo quer saber é: será que ainda vai subir mais? E essa é a pergunta que todos querem responder. Infelizmente, ninguém tem essa resposta para te dar. Se alguém está dizendo que tem, ele está mentindo para você. Mas o que eu posso te dar é uma perspectiva do que pode acontecer. E eu vou me basear no preço sobre lucro dessas empresas. Eu vou deixar aqui no lado para vocês verem. O preço sobre lucro do ETF SMH é o mesmo do CHIP11. E ele está hoje em 35 vezes. E a média dele é de 24 vezes. E toda vez que um ETF ou uma ação está acima do seu preço sobre lucro médio, isso quer dizer, na minha opinião, que esse ETF ou essa ação está cara. E eu não acho que vale a pena entrar quando essas empresas estão negociadas acima do seu preço sobre lucro. Tem vários motivos para isso acontecer. Pode ser euforia, pode ser que realmente está sendo esperado um lucro muito maior do que o que aconteceu no passado. E provavelmente essas empresas hoje elas até vão dar um lucro maior. Mas não deixa de estar acontecendo uma euforia nesse setor. Então, a gente não tem como saber quanto realmente vai ser de lucro maior e quanto vai ser de euforia. E por estar acima e estar bem acima, eu prefiro me manter de fora. Mas aí tem uma questão. Não é porque o preço sobre lucro está acima da média que a empresa não pode se valorizar. Ela pode sim. E em muitos casos já aconteceu. Eu vou dar um exemplo aqui do Brasil. Em 2019, a nossa bolsa negociava a 19 vezes o preço sobre o lucro dela. Hoje nós estamos negociando a 12 vezes. E hoje o preço de hoje é muito mais alto do que o preço de 2019, porque é uma relação de preço sobre lucro, não tem nada a ver com o valor da cota, entendeu? Então, futuramente, pode ser que o preço da cota se valorize e esse preço sobre lucro vai diminuindo por conta disso. Mas isso não quer dizer que vai se valorizar ou que não vai se valorizar. Isso só é uma análise de se está caro, está acima da média ou não. E toda vez que está acima da média, eu acho caro, eu acho que não é um bom momento para investir. E o que eu prefiro fazer é esperar o preço sobre lucro voltar para a média. Porque ele vai voltar para a média, independente do jeito. Ou o preço caindo, o preço da ação caindo, né? Ou o lucro aumentando. Independente do jeito, ele vai voltar para a média. A média sempre tende a retornar. Então, eu prefiro esperar. Independente do modo como vai voltar para a média, ele vai acontecer. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas pode acontecer. Pode não, vai acontecer. E eu prefiro esperar até lá. Tem muitas incertezas para a gente avaliar. Então, eu prefiro deixar o dinheiro na renda fixa. O percentual que eu já tenho investido nesse ETF, eu não vou vender, mas eu também não vou fazer novos aportes. Eu até deveria, olhando o percentual definido para ele dentro da minha carteira, porque ele ficou abaixo do percentual definido. Mas eu não vou fazer aportes porque eu acho que ele está caro. Eu vou esperar.
esperar voltar para a média. Agora, se mesmo assim você ainda assim quiser investir, invista com a mentalidade de longo prazo. Porque com a mentalidade de longo prazo, não tem problema nenhum de investir nesse ETF. E longo prazo eu estou falando de 10, 20 anos. Porque em 10, 20 anos, provavelmente você vai sim ter uma valorização. Agora, não espere uma valorização grande no curto prazo. Porque aí é trade e muito provavelmente você vai se frustrar e perder dinheiro. Então, mesmo se você queira investir com o preço sobre lucro muito acima, invista para o longo prazo. Aí pode ser que faça sentido. Para mim não faz, na minha opinião não faz. Mas se para você faz, tá tudo certo. Só que invista com a mentalidade de longo prazo. Senão você vai estar cometendo uma cagada na sua carteira. E esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. É um conteúdo educacional. Eu espero ter te dado uma luz, te dado uma perspectiva do que pode acontecer e da minha opinião. E se você gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal. E comenta para mim, qual é a sua opinião sobre o ETF SHIB11 ou os SMH? Você acha que vale a pena investir hoje ou você também acha que não vale a pena investir hoje? Te vejo no próximo vídeo, meus amigos. Até lá!